Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Ficasse espontâneo na foto, daqui a pouco foi tirado. Muito espontâneo, assim, a minha espontaneidade... É uma coisa que me impressiona, espontâneo. Denis Streck, nosso eterno procurador. Ronaldo Selikov, presidente da nossa FEBRAVAR, que acontece quando? 6 a 8 agora de julho, a próxima semana, né? 6 Feira Brasileira do Varejo. Né? No nosso Barra Shopping Center. Barra Shopping. Aliás, um belo espaço do Barra, né? Sim, a primeira é a 4ª edição, uma feira já consolidada, né? Inclusive teremos visitantes de todo o Brasil, desde Paraíba, Minas Gerais, Rio, São Paulo, né? E a primeira foi no Plaza, e depois tivemos que trocar para um local maior. E os próximos anos, não sei, talvez. E traduza FEBRAVAR, Feira Brasileira do Varejo. Feira Brasileira do Varejo. Bom, ela tem ali, voltada um tanto para a tecnologia, tá? E o objetivo, no caso, é desenvolver o varejo, o empresário do varejo, principalmente os pequenos até, porque os grandes muitas vezes vão no exterior, em feira de Milão, Nova York, que nós fomos muito, Nova York que nós tivemos a inspiração lá, né? Nova York tem a NRF, já na 104ª edição, e nós é a 4ª, né? Nós chegamos lá e não vamos levar 100 anos para ficar daquele tamanho, né? E, então lá é uma feira, né? É o mesmo desenho da nossa, a FEBRAVAR é uma feira, e paralelo à feira, o Congresso Brasileiro do Varejo, onde teremos grandes expressões, palestrantes e todo o setor. Quem é que está vindo? O Boechat está vindo aí, né? O Boechat está vindo o Boechat, o Marco Antônio Raimundo Morongo. O Morongo, o case dele é sensacional, sim, né? Entende? Então, inclusive até o esquema que ele fez de sustentabilidade da sua empresa, né? Então, uma gestão ali que merece atenção. O Morongo está com sede em Santa Catarina? Santa Catarina, Garopaba, né? Garopaba, né? Toda a história dele, inclusive, foi lá, né? Então, o Morongo é um destaque muito grande. O Gustavo Caetano... O tipo Garopaba é tipo no estresse. Ele foi para lá por lazer. Se for para Garopaba, ficar lá o ano inteiro, eu corto os pulsos, pode ter certeza. Com bolachinha Maria. Então, o Alberto Serrentino também, que é um destaque internacional também, né? Ele é consultor da Renner, de tantas empresas, e no mundo inteiro. Então, nós temos 14 palestrantes, tem no total são 20 palestras, 5 painéis, visitas técnicas, que é muito importante, né? Os lojistas usam as lojas, né, guiadas, né, umas de cada setor, nós temos os nomes dela, inclusive algumas são da Elevatos também. Visitar o nosso amigo Írio Arcione. O Írio Arcione, né? Então é muito bom, estilo Elevatos, que é um case do Brasil. Case ali na Nilo Peçanha, né? E tem o Mercado Brasco, a Tiver Story, também temos a Means Day, a Forest Wine e o Outback também, né? Então lá eles vão ver a gestão da empresa, as suas O Outback é um case, né? Está sempre também, eu né? gosto muito do Outback. Então, o Madeiro, que veio agora para cá, faz um hambúrguer. Olha, estava esperando há tempo um hambúrguer assim. Muito difícil arrumar um hambúrguer. Isso tem que ser divulgado, né? As pessoas têm que se inspirar, né? Então vamos apresentar os nossos demais participantes, Luiz Coronel. Estava com saudade do programa. Encontrasse um pelotense aqui. Pois é, Pelotas. Tereza Sul. Pelotense com o nome de Catarina, e é complicado. Catarina Paladini. Catarina Paladini, nosso secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul. Prazer em tê-lo aqui. Satisfação. Brincadeira, né? Não, o programa aqui é levado, um programa sério levado com bom humor, isso que é importante. Satisfação, com certeza. Satisfação poder dividir esse espaço com vocês. Estão brincando, pintando o clima do bagiense com pelotense aqui. Mas agora, Atenas e Esparta aqui. Né? Mas é dessa forma que a gente constitui, consegue avançar também na política, identificando as nossas potencialidades. Eu vi agora que você falando do setor varejista, e Pelotas também não é menos importante para a Zona Sul do Estado, 67,5%. E nós temos uma grande de toda a Zona Sul. Vamos receber a comitiva de Pelotas aqui.
Então, fico feliz de saber que Pelotas estará participando. Como é que está indo o nosso prefeito lá, o Eduardo? Está bem, está bem. Eduardo teve disposição e coragem de enfrentar alguns gargalos, alguns problemas. E não vai reeleição ainda. Mas é a leitura que se tem da política, da nova política. Eu acho que tem que ter esse sentimento de desapego, de poder arejar na política, arejar nas atitudes. Eu acho que as pessoas esperam isso de um gestor político, esse sentimento maior de dar sua contribuição, permitir que outras pessoas possam dar sequência ao projeto. Eu acho que isso é necessário. Tu te lembra, eu quero aproveitar, Luiz Coronel, não perder a piada. Eu vou perder os amigos, mas não vou perder piada. E lá em Pelotas não precisa revoltar, é brincadeira. Tempo do futebol em quadrinhos, te lembra? Né? O Raul Moro redigia e o Luiz Carlos Prates lia. Aí o Bagé perde para o Pelotas por 1-0. E o Raul Moro redige a quadrinha, toca, era uma atrás da outra, né? Aí o Luiz Carlos Prates diz: deu Pelotas 1-0, resultado que eu discuto, não pode time de macho perder para time. Sacanagem. Não terminou. Aí deu suspensão de 1 semana para os dois. Mas eu queria... Merecido. Eu queria dizer... Mas bem criativo, né? Não, bem criativo. Na hora, sim. Eu queria dizer para ele que essa questão da alternância do poder tem uma frase que é lapidar, né? O poder e as fraldas precisam ser mudados pelas mesmas razões, não é? Claro. E as fraudes também. Ele vai falar de fraudes hoje aqui no Bolsa Família. Fraldas. Não, eu estou botando fraudes também. As fraudes Pegando também. gancho, está pegando gancho. Estou pegando o gancho das fraldas para jogar nas fraudes, né? Que nós temos muitas. Mas vamos deixar depois dessa mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. O meu conselho, como engenheiro desempregado. CREA-RS, em foco. O Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, entidade que representa os engenheiros e demais profissionais da área, e na tecnologia realmente é a área em que está assentado o nosso Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, manifesta apoio e encaminhamento em caráter de urgência das leis estruturantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Cada vez que eu vejo militar, eu fico chateado com o posicionamento, né? Todos querem ser advogados e militares ao mesmo tempo. Em cumprimento à emenda constitucional 67 da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, por compreender que o Corpo de Bombeiros Militar deve ser desvinculado da Brigada Militar. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que a Unicred sabe que sonhar é importante, mas realizar é ainda mais importante. Por isso, nesta época em que as contas parecem se acumular, conte com a Unicred para ter as melhores soluções de crédito pessoal e empresarial, com excelentes condições. Acesse unicred.com.br e saiba mais. Unicred, mais valor para você. Fraudes. É isso que se quer saber. Fraudes no Bolsa Família. O Rio Grande do Sul é citado como o 4º, 5º estado em fraudes, é isso? 11 mil, né? Na verdade, é importante a forma de abordar também. O Estado do Rio Grande do Sul, a gente estava conversando anteriormente, tem mais de 400 bolsas família. Então, proporcionalmente, a gente tem um número de 11 mil, foi identificado recentemente, e já teve a expectativa, no primeiro apanhado, logo que o ministro assumiu, era de 73 mil. Logo, esses dados defasados de 13 e 14 chegaram a esses números de 11 mil, que são supostas, há inquietações com relação a esses números. É importante mencionar o quanto a gente tem procurado desempenhar quanto Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, porque no momento de desemprego, que logo em outubro chegaremos a 12 milhões de desempregados, essa mazela, esses números vão bater a porta da assistência social. E nós temos que tentar viabilizar e atender. Então, a cada carteira assinada, e recentemente institucionalizamos e executamos o segundo Empregar RS, que foi exitoso, a cada carteira assinada é uma Bolsa Família a menos, né? E isso, a demanda, a gente resolve de colher e chega de caçamba os problemas. Mas situações como essa nos deixou extremamente inquietados. A Secretaria tem estabelecido convênios com os municípios na qualificação. Então, quanto maior o número de qualificação, e logo estaremos em Santa Maria, início de julho, executando mais um processo de qualificação do cadastro único, formando, então, e orientando os municípios, e aí sensibilizar os municípios também, que oportunizem, que possamos capacitar os seus agentes, porque quando não se tem esse processo de seleção,
facilita e deixa margem, ainda mais porque a gente vive um ano eleitoral, isso é executado por pessoas, e essas pessoas merecem uma devida qualificação. O cadastro é extremamente rigoroso, é extremamente completo, não há margem para equívoco, a menos que haja conivência. Então, quando os municípios não reconhecem isso, não capacitam os seus agentes, abre janela para que isso aconteça. Então, nós, quando secretaria, fala aqui de quem assumiu há pouco mais de 20 dias, mas também que tem certeza do trabalho que foi desenvolvido anteriormente, porque estamos dando manutenção a um projeto tão bem executado pelo ex-secretário Mick Breyer, compreendemos, e toda a nossa política está no processo de qualificação para atenuar, diminuir, não deixar flancos para que esses vazios aconteçam. Infelizmente, é um número significativo, é uma política que cumpre um papel fundamental hoje para algumas famílias. Aqui, porque eu vejo um empresário, o varejo. Para o varejo é importante o Bolsa Família? Não? Não. Não representa nada em termos de consumo? Aqui no Rio Grande do Sul, Bem, aqui no Rio Grande do Sul, nas cidades pequenas nordestinas, elas estão penduradas no Bolsa Família. Se você termina com o Bolsa Família, você quebra... Foi o que eu senti em Maceió. Você quebra uma parcela enorme de cidades. Tem cidades que o Bolsa Família é 80% do PIB municipal da Receita. Imaginem vocês, nós temos 400... Esse é o Brasil, né? Mais de 400 mil Bolsas Famílias no Rio Grande do Sul. Recebendo quanto por mês? Mais de 400 Por mil. pessoa, 77. R$ 77,00 por pessoa. E aí tem famílias, cumpre o papel, às vezes se torna até a renda, a única renda. que não devia, né? Não, Ela- nós ela devemos pensar deveria- uma política de emancipação. É, Só que cada ser região do transitório país, isso. nós vivemos num país de dimensões continentais, e como a gente conhece as nossas particularidades, o Nordeste tem uma característica, o Rio Grande do Sul e os estados do Sul e Sudeste têm outras, e conseguem trabalhar com as suas potencialidades. Agora tem estados infinitamente mais pobres, o que até assusta, sabendo que o Rio Grande do Sul, esse número de 11 mil, que nos coloca na 5ª posição, é constrangedor, é horrível isso. Mas acho que o ministro já fez um apanhado que reduziu drasticamente, e acho importante mencionar, não são 11 mil, acho que deve cair muito mais. Mas secretário Palladini, por favor. Eu fico pensando aqui no Getúlio Vargas, está lá na prefeitura de Porto Alegre, no alto da escada, está escrito lá, o trabalho, único fator que aumenta a dignidade do ser humano. Com certeza. Mas não há dúvida. O caminho está totalmente Mas isso é a equivocado. história da humanidade. Totalmente O Bolsa Família equivocado. podia ser até transitório, vai formar essa pessoa que tem condições, O grande problema formar, é gerar emprego. o Bolsa Família não devia ter filhos do Bolsa Família e nem netos. Ou seja, era só um período de transição. E depois já... Está criando uma geração que o neto não viu. Mas a história o pai da nem o humanidade- avô trabalhar. Não viu ninguém trabalhar. Essa que é a grande verdade. Toda Uma geração atrofiada. Eu dou um exemplo bem que eu tive de Alagoas. De manhã surgia aquele pessoal ali, o garçom brincava, está chegando Bolsa Família. Aí eles iam sentando à mesa, tomando uma cervejinha. Quer dizer, um estado que tem 2 empresas, tem a Solcoco e a outra, do polo industrial. Quer dizer, Salgema lá, né? eu não me lembro bem o nome da outra empresa. Então, não é possível isso, né? Agora, essa dimensão de que... Essa frase, para mim, é muito cruel. A caridade aprisiona, não liberta. Se ela tiver um sentido medieval... Se ela tiver um sentido medieval de caridade, ela é aprisionamento. Se ela tiver um sentido moderno de colaborar para a superação de uma circunstância... aí ela passa a ser... Agora, hoje em dia, nós temos várias ideias sobre isso, né? Eu acho que qualquer pessoa que pense sobre o Bolsa Família vai dar uma solução e vai dizer que ela é transitória e que deveria se transformar em políticas perenes que por si só gerassem empregos, que por sua vez empregassem as pessoas, que por sua vez ganhassem dinheiro e multiplicavam a economia. Essa parece ser ela teve a saída um sentido óbvia. imediato e tirada Mas da miséria absoluta. ela teve um sentido, e as estatísticas todas mostram isso. O grande problema... Sentido eleitoreiro, é esse o sentido. Não, mas ela foi maior muito que importante. Não se pode dizer que não tenha sido importante. Eu acho que sim. Se fala muito em Bolsa Vagabundo e um monte de coisa, mas tem muita gente no Brasil que recebe outras bolsas
e outros benefícios no funcionalismo público, em outros lugares que ninguém fala nada. E quando Ué, o cara ninguém fala nada, todo mundo fala. Não, com R$77, que é pouco, mas as cidades pequenas, principalmente lugares pobres, isso toca a economia. Claro, tem que fazer políticas, por exemplo, de welfare state, de Estado social. Você faria estradas, faria construções, você poderia usar os componentes para fazer desfavelizações por causa do problema da violência nas grandes cidades, mas isso precisa um governo querer fazer. O governo que teve a primeira ideia disso foi o governo Fernando Henrique, depois o Lula institucionalizou com o Bolsa Família, continuou, e esse governo agora, ele não pode terminar com isso, porque isso geraria um caos, e o próximo governo vai ter que ter uma saída para ver se ele não quer perpetuar isso e vai ter que achar uma saída. Mas não um processo eleitoral, mas sem deixar as pessoas desamparadas. Desculpe, secretário. Por favor. Eu sempre que vejo qualquer confrontamento com a Bolsa Família, eu me volto sempre para esse raciocínio. Não representa 20% da dívida que o país paga por ano. Não representa 20%. Ficou em 14, não sei o quê. 36 milhões de brasileiros. Não representa, se eu não me lembro, eu sou bom de guardar número, 14,6% da dívida que o Brasil paga da sua dívida interna. Não, mas a E sacada... quem foi que contraiu a dívida? Os governos. E quem é que elege os governos? Sim. Não, tudo bem, mas a gente não pode. tudo bem. Mas a gente viveu essa dinâmica no processo eleitoral de 2014, quando projetos políticos colocavam em xeque a manutenção. A não eleição significaria o rompimento, a cessação disso. Nós temos que pensar, isso é uma questão cultural, nós temos que pensar a inversão dos valores. E isso não se dá só na classe D e E. Os filhos da classe A, B e C também estudam e só saem da sua casa na zona de conforto, se passar em concurso público. A geração de vocês é outra realidade. A minha geração vive isso. Eu tenho 33 anos. E se nós não pensarmos de que forma manter essas políticas sociais que possam ser emancipadoras, nós logo vamos sucumbir. Os meus pais, a geração de vocês, ousava, não necessariamente tinha qualificação, tinha formação, mas se propunha a abrir um empreendimento, um negócio, a dar a cabeçada que te permite errar com 20 e poucos anos. Agora o jovem se forma com 22, 23 anos em Direito, fica em casa, e na Itália, esse fenômeno, tu que fala em italiano, que estava brincando aqui, esse fenômeno se chama bambaccione. Só sai de casa se passar em concurso público. Bambaccione. Bambaccione. Mora com o pai, mora com a mãe, só sai da casa se passar no concurso público. E esse fenômeno está na casa de todos nós aqui hoje, que qualquer um que se forma em Direito, se forma em Economia, em Administração, Catarina, fica na zona de conforto, só para concluir, na zona de conforto e só sai na boa. E nós temos que pensar isso em provocar, porque, vamos lá, nós temos 52% da população brasileira é classe C, ok? 52%. Tu tem 18% classe AB, os outros 30% é D e E. Se todo mundo está pensando, seja a viver do Estado e da União, ou do município, quem é que vai gerir e vai conseguir produzir? Isso não é um universo em expansão, isso para. Exato, tem limite, vai estancar. Está. Então, se hoje já está numa situação ruim, amanhã vai ser muito pior. Nós temos que inverter essa lógica, fazer com que esses outros 70% saiam da zona de conforto. E que possamos manter esses 30% com política de emancipar as pessoas. O mas problema se não, é que tu não consegue te independizar do Estado. Nós ficamos atrelados mas ao isso Estado. está na base, isso está na Estado- família. O Quando o pai Estado permite. manda na vida do cidadão, ele faz o que quer. E aí que está, hoje nós não temos um Estado que ajude a gerar empregos. É uma vergonha o que está acontecendo. Olha, meus amigos, eu vou pegar um exemplo do futebol. Eu acho já uma vergonha ter brigadiano no futebol. Acho uma vergonha. Nós não pagamos, a sociedade não paga. Olha, Os clubes pagam eu uma sou um fortuna. cara que vivi Os do jogadores futebol, não pagam. tem futebol, joguei futebol, fui comentarista de futebol, fiz tudo de futebol e gosto de futebol. Agora me dói ver brigadiano nos estádios de futebol. E as sociedades assistindo. Aí foi no jogo de São José. Portões fechados, jogo de São José com a Portuguesa. Por quê? Porque os bombeiros não deram alvará para o estádio de São José. Mandaram botar 4 extintores de incêndio em cada bandeirinha de escanteio. Aí a brigada não aceita, porque aquilo é arma. E um estádio todo de concreto, todo fechado, bonito, sem risco nenhum. Aí não tem tempo para
para ir lá fazer a vistoria. Isso é patético, e aí isso. Joga, hein? Isso é patético. Patético. São José e Portuguesa do Rio de Janeiro. Circunstâncias como essa se reproduzem todos os dias. E é em toda a sociedade. Infelizmente. É em toda a sociedade. Porque aí o Estado atravanca a Aí o sociedade. Estado Estado demais e fica ineficiente. Mas só queria dizer uma coisa com relação ao problema dos investimentos em Bolsa Família, que o Coronel também concorda comigo. Quanto custa uma vaga numa universidade pública hoje? Que é de graça. Todos pagam, mas é de graça para quem tem. É nada perto do que são pequenas coisas como essas. Quanto custa uma faculdade privada? Quanto custa uma pública? Se você conseguir fazer uma pública e não pagar nada, isso e quem faz a pública 100 mil. são os ricos. E quem faz a pública são os ricos. Então, quando a gente fala sobre isso, é sempre bom saber de que lugar nós estamos falando. Muitas pessoas falam mal do FIES. Quando o FIES veio para as pessoas, tem gente pobre que jamais chegaria num curso superior. Não importa, mas os cursos superiores não são bons, etc. Tem todo esse problema. De novo, nós estamos falando de um problema de terceiro mundo. Que tem coisas que perseguem a gente, a incompetência, etc. Agora, são medidas importantes. O FIES... São avançadas. São avançadas, no próprio Bolsa Família. Agora, então, se um filho de rico vai para a universidade pública, faz o curso de medicina, ou direito, ou qualquer outra, isso dá 100 mil reais. Sabe quantos anos alguém levaria ganhando Bolsa Família ou FIES para chegar aos 100 mil? Isso ninguém fala. Então, nós também fazemos subsídio dos que podem pagar universidades. E não pagam. E não pagam. Pós-graduação. Me diz por que a pós-graduação, que custa uma fortuna na universidade. Eu vou dar dados para vocês. Sabe quanto custa um doutorado numa universidade privada? 110 mil reais. Aí você faz ela na universidade pública. São 110 mil, querido. Agora, precisa ter doutorado, por exemplo, em algumas áreas? Quem paga isso? Mas a gente não fala nada. É subsídio. O povo subsidiando. Eu vim do movimento estudantil para a política. Eu comecei em 2002, 12% da população brasileira estudava e tinha acesso à universidade. 3% em universidade pública, 9% em universidade privada. Lutei pela implementação do ProUni. 2007, 2008, me lembro das movimentações em Brasília, conseguimos sancionar a lei do ProUni, que se efetivou, era medida provisória. Avançamos muito, só que erramos na política. Tem que ter a capacidade de fazer autocrítica. Acho que o Bolsa Família, esses escândalos aqui, infelizmente, se tu me perguntares aqui, porque isso é uma política executada pelos municípios, o governo federal não consegue chegar nas pontas se não tiver ajuda ou auxílio dos municípios. Então, é importantíssimo que os municípios, que os gestores possam ser responsabilizados, porque eles podem terceirizar, e muitas vezes o que aconteceu aqui é terceirização. Não compreendem a importância de preencher o cadastro único, que é muito completo. É muito completo. E acabam terceirizando para preencher, com perdão da palavra, a qualquer preço, de qualquer jeito. É quase imune a fraude. Exato. Não tem. O formulário é quase imune a fraude. O ministro disse que tem que cruzar... Olha, vou ouvir o Ronaldo depois. Não, eu ia perguntar outra coisa, até baseada em fatos, né? Por favor. E as outras bolsas? Porque tem um festival. Tem. Tem uma farra de bolsas. Tem. Somente no Nordeste. Tem bolsa gás, tem bolsa... que o Lula mesmo dizia que todo mundo tem direito de ter um fogão a gás. Então, eu sei... é a Minha Casa Melhor. Eu sei de um caso... Fora no passado o salário. Eu sei de um tem caso gente de duas... que até hoje recebe salário lenha. É o programa Minha Casa Minha Vida e Minha Casa Melhor. Duas pessoas linha branca. Aqui da Bento Martins era um zelador de prédios, e zelador de prédios é muito bom. Ele mora num lugar nobre, não paga aluguel, não paga luz, não paga condomínio e ganha salário. E se ele for bom, o que acontece? Ele ganha, alguém vai viajar, ele bota água na folhagem. Então eles tiram, pediram demissão para ir para o Nordeste por causa das bolsas. E estar junto com a família dele, ganha bolsa e lá não precisava trabalhar. Ô Paulo, a minha conclusão... Não é amostragem que eu sempre rastrei os assuntos procurando alguma coisa que possa me sintetizar. Não há política social se não tiver um simultâneo desenvolvimento econômico. Elas caem no vazio, elas se perdem. Tem mais, olha o que está dizendo, se perdem do Alberto seu Schmidt princípio. de Portão.
Paulo Sérgio, como fazer para que esse Bolsa Família seja transitório se os governos não tratam com o devido respeito à educação? Que vai mais ou menos ao que está dizendo. É economia, mas tudo começa na educação. Não, tem que ter um processo de desenvolvimento que lastreie, que abasteça, que garanta, que assegure o projeto. Mas vamos agora a boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. No dia 30 de junho, o Instituto Tomi Otaki e AkzoNobel vai anunciar os 3 primeiros vencedores do Prêmio Arquitetura 2016. Os 10 projetos selecionados serão expostos e reunidos em uma publicação. Foram 119 projetos inscritos, provenientes de 18 estados brasileiros. O prêmio contempla trabalhos recentes produzidos por arquitetos brasileiros com até 45 anos de idade ou estrangeiros residentes no país há pelo menos 2 anos. A cada ano, 10 projetos são selecionados para integrar uma exposição e 3 deles serão premiados com viagens internacionais a fim de discutir diferentes tipologias, técnicas construtivas e configurações urbanas. E vamos ao quadro Saúde com a doutora Francine D'Artora, nutricionista da equipe doutor Gilberto Schwartzman. Fale, Francine. Boa noite, sou Francine D'Artora, nutricionista do Instituto de Oncologia Kaplan. Hoje o tema que irei abordar será sobre as recomendações dietéticas para a prevenção de câncer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o consumo de tabaco, álcool, sedentarismo e uma dieta não saudável são os principais fatores de riscos para o câncer no mundo todo. Algumas dicas, com base nas recentes diretrizes de prevenção de câncer, são: aumente o consumo de frutas e verduras, dê preferência aos cereais integrais ao invés dos refinados, reduza ao máximo o consumo de carnes processadas, defumadas, os embutidos como salsicha, linguiça, presunto, salame e limite o consumo de bebidas alcoólicas. Procure um nutricionista. Tá bom, parei. Tudo que a gente gosta, tá bom, doutora Francine? Parei. Vou atender o seu conselho aí. Parei. Paulo, e o Fome Zero, que ninguém fala mais, morreu na casca, o Juca lá do Esteio. Mas Juca, virou um salário de família. O Bolsa Família. Sim. O Fome Zero era um outro projeto. Mas era uma lógica foi de tentar estancar. Mas Fome Zero era o projeto do Fernando Henrique. Mas só para deixar claro, assim, isso não se dá de forma solta e aleatória. Tem que ter a conivência do gestor para ter esse ruído. E o jeitinho brasileiro para ver que está impregnado na cultura, infelizmente. As pessoas, quando tu te vale uma informação errônea, equivocada, ou querendo ludibriar, tu está tirando o assento, o espaço de outro. Primeiro que a conivência do camarada que está fazendo, executando a política, e o outro que está respondendo ao questionário também está escondendo, ludibriando os fatos para ter acesso. Isso aqui é autodeclaratório. Não tem ninguém que... Não tem alguém de Brasília, alguém do Estado que vai lá. Então, assim, são as pessoas que acabam burlando o sistema. Então, é importante mencionar. E, às vezes, na execução na Secretaria, para que vocês tenham noção, em julho, início de julho, estaremos em Santa Maria. Logo no segundo semestre, também virando, estaremos em Pelotas, capacitando a Zona Sul do Estado. E alguns prefeitos, às vezes, não liberam seus gestores para a qualificação. Então, tem camarada que é estagiário, que remunera mal, que recebe R$600 e está lá na ponta fazendo esse processo de cadastramento, que não teve a formação, a capacitação e não consegue formular isso, tabular os dados. Então, tu abre brecha. Eu queria terminar essa minha participação falando aqui desses dados dos 11 mil, Paulo, porque parece às vezes que tem conivência e não tem. Tanto é que o ministro provavelmente já, mesmo tendo um cadastro extremamente conexo, e que viabiliza o cruzamento de dados com a Receita, com as outras políticas assistenciais do governo, que é quase impossível fraudar, ainda assim fará mais um trabalho de campo para limpar. E nós, quanto secretaria, estamos já startando movimentos nesse sentido, tá? Porque compreendemos que é extremamente necessário. E os gestores públicos municipais, que logo têm esses apontamentos, nós vamos ter que medir algumas ações coercitivas que possam garantir a manutenção ou meramente a execução plena desse serviço. Eu quero ouvir aqui o nosso amigo Ronaldo Silikov. Ronaldo, como é que acontece no comércio? Para te botar uma loja,
o que tu precisas? Por uma que nós somos regidos... Só para ver que é um inferno. Nós somos regidos pelo governo que não entende nosso trabalho. Uma loja de R$ 1,99, é um inferno que tu vai passar. E por uma que nós somos regidos por quem não conhece o nosso trabalho devidamente. Né? A maioria dos políticos em si, políticos, quando eu falo deputados, todos os poderes no caso, eles não têm aquela experiência de empreender que é difícil. Olha, conviver hoje com todas essas leis que nós temos, com essas taxas que Ser empresário é um ato vamos de lá, coragem. o senhor Lênio Streck resolveu abandonar a advocacia, vou botar uma loja de R$ 1,90, o que ele precisa? Bom, de princípio... Ele liquidou agora, mas tudo bem. Nunca foi do varejo, nunca foi empresário? Não? Bom, então, de princípio, agora eu vou vender o meu peixe. Vai na Febravar, viu? A Febravar lá... Ele não vai dizer o que precisa. Eu já digo. Mas a Febravar lá você encontra tudo o que precisa do varejo. Desde arquiteto, desde fornecedor de gôndola, no tumeleiro também, mas, por exemplo, especificamente o que eu preciso, por exemplo. Isso, no tumeleiro. No tumeleiro tem tudo. Eu digo que precisa... Lá no elevado também. O tumeleiro tem uma propaganda diz assim, lá tem tudo, estou brincando. Não, lá tem tudo para adquirir para uma obra. Claro. E na Febravar tem tudo que o varejo precisa para desenvolver o varejo, botar um filial e até os senhores, por exemplo. Até da dica sobre burocracia. E nunca é tarde Tem advogado lá? Viu, Paulo? E nunca é tem tarde advogado, eu só quero saber. Tem tudo. Então, tem a SMIC que está lá, tem arquitetos, tem fornecedores de gôndolas, arara, tem todas as explicações, né? Tu pode chegar lá e eles te dão uma loja montada. Com tudo que precisa, com software, com todos os equipamentos, legislação, tudo direitinho. E até você que não foi da área, nunca é tarde para começar a trabalhar. O varejo é duro. Eu vou oferecer para ele sociedade. O varejo é uma peça de vanguarda da economia brasileira. Mas do jeito que está a economia, tu só vai vender R$ 1,99? Sim, mas o jeito que quer vender coisa mais cara? A própria crise de 2008, sempre forte. O varejo que foi um dos maiores propulsores para a saída. Paulo, eu acho... Não, mas para ele não diz que precisa. Quem precisa? Quantas fiscalizações tu tem? Fiscalização é por dia, quer dizer, não. Vamos pegar um bar. Não, todos os alvarás. Tem alvará, tem taxa de localização, o Inmetro vai lá, quem vende fios, vê se a máquina está lá devidamente lacrada, ele vai conferir etiqueta, peso, vai conferir, vamos dizer, se o fio lá está escrito. Em vez de ter uma fiscalização única. Aí só um pouquinho, aí tu olha, como acontece na minha loja, eu tenho loja de material de construção também, confere tudo direitinho, tudo perfeito. Aí tu vê na rua, camelô vendendo uma extensão que você usa sem fio anti-chão, sem as normas do Inmetro. Aí eu digo para as pessoas que vão lá, os fiscais, digo, olha, tem que ir lá fiscalizar essas pessoas. Não, mas lá não tem CNPJ. A informalidade acaba... Lá não tem CNPJ. Ser empresário no Rio Grande do Sul e no Brasil é um ato de coragem. Eu sou filho de uma comerciante, minha mãe tem um depósito de madeira e materiais de construção em Pelotas e filho de um caminhoneiro. Então eu sei minimamente, trabalhei, me criei atrás do balcão. E inteligente, não deixou tu continuar o serviço dele. Não, mas posso te dizer, alguém tem que dar manutenção no negócio da família. Eu tenho uma afeição enorme, gosto muito. E todo bom político é um bom vendedor. Ele trabalha com sonhos e vendendo expectativa. E no cenário atual, se tu não conseguir vender o teu produto, vender na lógica da credibilidade, tu está fora da política. E nós estamos iniciando um novo momento da política. Qual é a melhor arma para um empresário hoje? Hoje? Olha, primeiro, na lógica, quando tu questionasse a ele, primeiro... O que tu vai abrir? Não, ele vai dizer com relação à segurança. Você tem que fazer um estudo de mercado, ver o que tu vai abrir. Tu tem que aprender a ter jogo de cintura. Então vai fazendo Você tem que fazer um estudo de mercado também. Tem que saber a quem tu vai atender, aonde é que tu vai abrir o teu negócio. E até, viu, Paulo, fala-se muito na tributação excessiva, todo mundo sabe do nosso Brasil. Mas hoje até eu luto muito para que não tenha até redução de tributos. O que tem que haver é simplificação. É um absurdo uma loja pequena, se ele vende... E mais difícil é fechar. Então, se ele vai vender para outro estado, ele tem que ter... aprovado? Ele tem... parece que vai melhorar um pouco. Mas ele tem que ter a tributarista, ele tem que ter advogado, além do contador, evidentemente. Isso é um absurdo, tem que haver simplificação. Não pode ter essa guerra fiscal entre estados e o nosso isso nos fragiliza muito, né? A guerra fiscal entre os estados, não unificar isso... Mas por que não fragiliza? Só ajuda o Rio Grande do Sul? Não. Só com... o dos Nordeste que é esperto. O Nordeste aproveitou a guerra fiscal.
Levou todo mundo para lá, nós aqui com pruridos. É isso. Aí vai ver onde é que o Alexandre Vivemos Grandelli foi recentemente levar todo Até a Ford foi para lá, né? Não, mas a dinâmica também, ainda vivemos o início dessa legislatura aqui, que era a questão do abastecimento das aeronaves que abasteciam em Santa Catarina, porque não tinha competitividade de abastecer aqui. Mas nem o combustível, olha o preço. Olha o preço do combustível. Eu estive há 2 semanas em Blumenau. Tá? Ela tinha lugar até 3,13. Quando aqui estava 4, agora aqui baixou um pouquinho. E sai daqui de Canoas para ir para lá. Com todo aquele transporte até Santa Catarina, eles conseguem vender um preço bem menor do que o nosso aqui. É um problema da tributação. Num país que tem exército, marinha, aeronáutica, polícias em geral, eu gostaria de ouvir a opinião do Streck, que é o senhor, como podemos estar vivendo esse momento de segurança imposta pelos marginais. Na minha opinião, interesses maiores estão envolvidos. Esta pergunta para o meu conterrâneo, Marcelo de Cachoeira. Segurança aí, ó. Mas eu não acredito em teorias conspiratórias desse tipo assim, embora até acho que tem os alienígenas estão debaixo do solo há muitos anos, enfim, mas isso não importa. Acho que o problema da segurança pública é um problema de gestão também, é um problema de falhas estruturais. Primeiro, por uma visão errônea, que setores da política brasileira e dos governantes acham que o problema da violência é só um problema estrutural. Tira a responsabilidade individual. Segundo, nunca se investiu em coisas que sempre se achou feia ou que não dá voto, por exemplo, a questão dos presídios. Então, há um direito fundamental, eu escrevi no Sul, na semana passada, sobre isso, o direito fundamental de eu não ser assaltado. Então, o Estado tem que comunicar isso para as pessoas. Então, quando nós vemos todo o estado de insegurança que nós vivemos, que é um estado psicológico, mas também é um estado real de insegurança, você vai olhar para trás, vai ver que quando se prende pessoas, grande parcela do que está sendo feito de crime são por pessoas que deviam estar recolhidas. Algumas coisas são fáticas, que você vê. É feio construir presídio. Mas precisa. Então tem algumas coisas, nenhum país do mundo abriu mão do direito penal, do combate. E o homem é mau. Se alguém acha que o homem é bom, leva para ele, leva para casa. O homem é mau. Se o homem é mau, se ele fosse bom, não existiria psicanálise e nós não teríamos emprego. Eu seria um desempregado, eu vivi toda a vida minha como procurador de justiça, promotor, eu vivi dos vícios. Todo mundo vive dos vícios da sociedade. Então, se o homem é mau, ele tem que ser contido, ele tem que ter claro isso. Lê aqui para mim, os caras, todo mundo está dizendo aqui, falar do Bolsa Família, mas você não fala do resto, leia esse aí que resume tudo. Sim, a moça quer falar da Bolsa do não lê, lê, não enrola, lê. Da Fátima de Santa Cruz do Sul, ela diz que tem que falar da Bolsa do Judiciário, ela disse. Isso é vergonhoso, diz ela, né? Enfim, mas eu quero dizer que nós não podemos falar do Bolsa Família. Paulo, acho não podemos falar do Bolsa Família? Não falar mal. Não, mas nós não estamos falando mal, nós estamos falando aqui... Eu quero cumprimentar o secretário, que tem uma visão lúcida e pragmática sobre um incentivo como esse, que é fundamental num país de terceiro mundo. O Brasil é um país pobre. Nós não temos, Paulo. Nós não temos. Porque não temos. Não, mas nós não temos uma capacidade política e vontade política de resolver o problema. Não pode. O que eu quero dizer é o seguinte: não pode uma pessoa, para botar uma loja, tem que passar por 500 mil inconvenientes, por dificuldades 1000. Não pode estar gradeada dentro de uma loja. É preferível porque quer saber por quê? Quer saber por quê? Os caras botam a loja aqui na grade. Quer saber por quê? Olha aqui, aprisionados. Vamos lá, todo mundo. Aprisionados, isso que é verdade. Conselho Regional. Aí nós. Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional, Conselho Nacional, tudo são autarquias. Todas elas têm poder de fiscalização. Todas elas pegaram uma fatia. Dos engenheiros aos advogados, aos médicos, todos são autarquias que têm legislação própria e que vão e fiscalizam, eles fazem 70%. O exercício legal da profissão. Mas põe para evitar. Então tá. O exercício legal então da abre um escritório de advocacia, então abre um escritório de engenharia e vai ver quanta burocracia tu vai ter que fazer com. Não é diferente.
Não é diferente. Com o quê? Com o seu órgão. Não, senhor. Sim, com o senhor. conselho? De jeito Sim, nenhum. senhor. Está completamente Sim, equivocado. senhor. Está completamente Eu desafio. equivocado. Grande parcela da burocracia são das autarquias. Completamente equivocadas, as autarquias governamentais. E Por não isso, do exercício querido, da profissão. mas- Não do exercício da profissão. Pelo contrário, os Associação dos conselhos, Médicos os não é uma conselhos, autarquia como governamental? o teu conselho está aí para vigiar o exercício legal Tá da bom, profissão. querido, só tem um detalhe. Como todos os Tu conselhos. sabias que todos os conselhos são lei federal e são Incorreta, são leis. A única coisa certa que quer mudar é igual ao ZES. Não tem nada que Então funcione tá bom. bem contra o Então ZES. tá bom. Aí O querem problema é o acabar com governo. o ZES. Não, as- Querem acabar com o ZES. Todas as autarquias Todas. ajudam na Todas. burocracia. Tá. Todas. Eu acho que nós temos que Favorece ajustar. o exercício legal da profissão. É isso Claro aí. que sim, mas o outro lado tem a burocracia. O Catarina Mas sabe Tem que, disso. tem que ajustar na política. Eu acho assim, tem que pegar os bons exemplos merecem serem copiados. Infelizmente. Qual é o bom exemplo de Tem vários- político que tenha aberto a economia, que tenha resolvido dinamizar, que tenha facilitado as coisas? Ah, mas, O meu teve amigo, o governo meu amigo, aí, o não é só Fernando na Henrique Cardoso. política. O Não é só na Ministério da política. Desburocratização. Desburocratizou o quê? Não é só na política. Absolutamente nada. Não é só Morreu na política. própria burocracia. Não é só na política. A gente A vive burocracia buscando esses acabou bons com- morreu exemplos ao longo do tempo soterrado da na história. burocracia. Sim, ele se matou. Soterrado na burocracia. A gente vive buscando bons exemplos, não é só na política. A gente vive buscando um novo exemplo, a grande referência no futebol, na Fórmula 1. Então vamos ver qual é o bom exemplo. Não, os bons exemplos tem Futebol vários. brasileiro. Mas tem vários É um bons jogo da políticos que quarta não vêm à divisão do tona, futebol que não brasileiro conseguem. jogando com portão fechado. E sem brigadiano, que o E brigadiano por não quê? apareceu. Foi E aparecer por no quê? meio do segundo E tempo. por quê? Brigadiano. E por quê? Porque são incompetentes. São Não, tu incompetentes. acabou de dizer que faltava um alvará, que não tinha, o Corpo de Bombeiros tinha liberado. Era isso. Mas não, e falta o alvará 2 anos. E sabe Não, por mas quê? tudo bem. Tem uma ONG que dá aquelas... esses dias eu fui comprar uma tomada de 3 pinos e não conseguia instalar, e eu fui olhar, estava escrito assim... Toda tomada ABNT pressão no perfil. tal. Sabe o que é ABNT? Uma dessas coisas que eu estou falando aqui. E o A Estado de Deus ABNT socorre. é uma dessas coisas que são conselhos. Não tem nada a ver com o conselho Tem. isso, A tchê. BNT é o Está quê? completamente errado. Mas que- não tem nada a ver com o conselho. Tem. Nada a ver com o conselho, está completamente enganado. Não se Isso é irrite. norma industrial, Não não é se norma irrite. profissional. Não se irrite, Isso é tem um norma conselho, industrial. tem uma autarquia Então tá, por aí tu vai trás. dizer que os conselhos é que criam os primeiros socorros dos automóveis, que mudam os extintores Criam. de incêndio. Não é conselho, rapaz. Criam. Conselho de exercício legal da profissão não diga essa bobagem. Só isso. O conselho só faz isso. Eu pago só e não tenho nenhuma incomodação. Então Tu abre... deve saber o que o AB faz. Eu sei. Tu é contra o AB? E sei o que os outros Tu é conselhos contra fazem. tu é contra o teu conselho? Não, eu só estou O teu dizendo... conselho é o AB. Não, porque eu não sou uma ilha. Eu só para. quero dizer que ninguém Para, tu é consegue... contra o AB? Nesse país, ninguém consegue falar mal Mas da não bota burocracia culpa. sem Não falar nos bota seus próprios culpa conselhos, aonde- que não são bota autarquias. culpa- Não bota a culpa onde está certo. vamos Não vai ganhar botar a culpa onde está gritando, certo. nenhum outro. Não Mas vamos tu está ganhar no gritando. grito. Não, tu que está gritando. Não, tu que está gritando. Tu que está gritando mais alto. Ah, mais alto pode ser, mas não sou eu. Nós queríamos ouvir Bagé. Vamos ouvir Bagé. Bagé, o que Aqui nós somos de Cachoeira, assim. Em Cachoeira se discute. Pô, deveríamos se resolver lá em Cachoeira, não aqui, velho. Aqui, ó, abre um escritório, você só pode aí, tirar o tem dinheiro do tudo. seu escritório. Abra um escritório. Isso, fala baixinho. Um escritório de engenharia ou de Agora tá advocacia bem, tá bem. ou de outro. Não muito Contabilidade. baixo que eu não escuto. Tá? Tá? Abre um escritório. Gostei. Primeiro, uma baita burocracia. Segundo, tu só pode tirar o dinheiro de 3 em 3 meses. Sabe por quê? Por que vocês acham? São normas que são postas pela autarquia. Porque a autarquia tem autorização federal. Isso que o Paulo Sérgio está dizendo é do mundo ideal dele. Porque ele não é engenheiro, ele não é médico, ele não Eu não sou atua. engenheiro. É, mas não atua. Está aqui, ó, meu conselho eu pago religiosamente. Porque você não tem E pago empresa de meu engenharia, SENG, querido. Pago meu SENG. Isso é perfeito. Tu tem não empresa de que engenharia? Está aqui, ó. Meu CREA. Tu tem empresa de Está engenharia? aqui, olha aí. Está aí, não está meu CREA. Engenheiro eletrônico Tá. de segurança do trabalho. Tá, tu E tá aqui trabalhando meu como engenheiro. sindicato, Eu tá tô aqui o vendo meu de tarde. sindicato. Tu tava de Trabalho, capacete. trabalho. Aqui deu Tu meu tá trabalhando, SENG. cara. Todo universo. Essa é a carteira do Grêmio ali, ó. Não vai atacar o meu conselho. Mostra a carteira do Grêmio. Não tá? está atacando teu conselho, querido. Eu estou dizendo que tu não trabalha como engenheiro. E Como tu não não trabalho como engenheiro? Como é que tu sabe? Está aqui o SENG. Eu tenho certeza Sindicato que de não. Engenheiros do Rio Grande do Sul Tá bem. e Conselho Regional. Eu Tá tenho bem. orgulho do meu. Se tu não tem do teu, eu tenho do Eu meu. tenho, querido. Eu só estou dizendo que não é tão simples como tu disse. Mas ataca quem tem que atacar essas leis esdrúxulas que são feitas por parlamentares. Mas Onde as tem que leis atacar, são tu não feitas ataca. por influência das autarquias. Ah, tá bom. São. Tá bom.
Querido, vai ver eu vou dar quantas um exemplo pra especialidades vocês. médicas tem e como isso é controlado pela ANB. Eu vou dar um exemplo para vocês da política. O que é MB? A Associação dos Médicos Brasileiros. Não, mas MB não tem nada a ver com o Cremers. Vocês estão polarizando o Não, debate, eu com acho que a gente poderia Cremers. Com o avançar Cremers? aqui. Nada a ver. Um exemplo. O Cremers é estadual. Steck, O outro é um estadual, exemplo. o nacional. Após a Não tem nada tragédia ver. de Santa Maria, O Conselho Federal é CRM, esse que é o federal. após a tragédia de Santa Maria, teve um projeto na casa, no Parlamento Gaúcho, para discutir a dinâmica, a política de incêndios no Rio Grande do Sul. Vila Verde. Adão Vila Verde. Sabe quantos projetos tinha no Parlamento Gaúcho com relação a incêndios? Quase 300 projetos que transitavam, que tratavam do tema. Pós a tragédia de Santa Maria, teve um entendimento de centralizar, de criar uma política. Acabou inviabilizando um conjunto de outras situações. Por exemplo, aqueles salões de festas no interior, que é difícil o Corpo de Bombeiros chegar lá, algo que é a única coisa que a comunidade tem. Eu estive fim de semana em Dom Feliciano, na comunidade de Faxinal, no salão de festas do Faxinal, que é 25 quilômetros de Dom Feliciano. Se a gente não consegue, se tu lá no teu empreendimento, no grande centro, não consegue ter a visita do Corpo de Bombeiro com uma periodicidade que tu espera, tu imagina que a comunidade de Faxinal, a 25 quilômetros de Dom Feliciano, quanto tempo vai levar para reabrir seu salão de eventos? E que não é menos importante. Nós acabamos criando... Aí a culpa é do Conselho. Não, a culpa é normas técnicas. Não, agora tu vai... Agora, culpa é do aí Conselho. nós criamos chibatas para ser açoitados por ela. E às vezes nos falta sensibilidade, circunstâncias disso. Por exemplo, logo depois, extintor C para o carro, para o veículo. Incêndio. Foi uma correria, multa pegando, todo mundo procurando. Meu carro é 2012, eu tive que ir atrás de um extintor tipo C, porque eu não conseguia, não achei, fiquei com o carro parado. A gente acaba, todos os dias, as circunstâncias acontecem e batem na nossa porta. Tem que ter uma maior sensibilidade, um maior diálogo, envolver as partes para constituir as políticas. Todo o parlamento, culpa das leis mal feitas, depois leis que não passam por depuração moral e ética. A presidente retirou. Mas aqui não vamos... Aqui, ó, lembra Vamos ao ponto final. E o estojo- FGL, e o estojo de primeiro SPC, socorro. GIMO e FACINEP. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Seu ponto final, meu caro amigo, direto amigo, Ronaldo Silicone, presidente da Febravar. Bom, depois dessas calorosas discussões aqui, Não, ele consegue me irritar, o Lênin, sempre assim. Não, ele que consegue me irritar. Reciprocamente. Bom, o que eu quero aproveitar aí é convidar todos os empresários do varejo do Brasil, né? Principalmente aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, todo o interior vai estar presente, inclusive Pelotas também. E é mais de 2.000 metros quadrados, no caso, esperamos 6 mil pessoas, 2 mil pessoas por dia, e tem todas inovações, haverá inclusive robôs que fazem atendimento, tudo o que existe no mundo em termos de tecnologia do varejo vai estar presente em Porto Alegre. Então, venha no caso de 6 a 8 de julho, né? Renato Silva, parabéns Paulo Sérgio por botar ordem na bancada. Obrigado, você é uma pessoa que... Mercedes. A ABNT é direcionada pelos políticos e não pelos conselhos. Mentira. A teoria determina... Mentira. Não vai chamar o telespectador de mentiroso. Porque a ABNT, não é verdade. a ABNT não é direcionada A por teoria políticos. determina uma coisa, mas a prática é exatamente colégio. outra. Renato Silva. Claro, Parabéns, não tem Renato. políticos. Não tem políticos, Mas todo pode mundo fazer sabe teu ponto disso. final. Não, estou dizendo que não é verdade isso, falar a socapa Não, é no verdade. e-mail, a ABNT. Primeiro, a ABNT, seus dirigentes, inclusive, são pessoas que sequer têm currículo Lattes, eu estive dando uma olhada. Não tem nenhuma norma que diga que eu sou obrigado a obedecer a ABNT. Sabe por que eu obedeço? Porque senão eu vou ter outras normas, de que eu não quero falar aqui para não brigar, de que me obrigam a obedecer a BNT. Então, só quero dizer isso, eu quero homenagear o meu querido Luiz Coronel com um versinho que ele trouxe aqui, um verso chamado Mosaico. Nunca diga estou um caco, sejamos menos prosaicos. Junte todos os pedacinhos e declare, sou um mosaico. Mas Parabéns. os cacos estão enquadrados na BNT aí? Foi? É? Boa noite. odeio O a melhor projeto social é o emprego, o resto é mamata e voto cabresto.
Estes projetos que estão aí nada mais são que cabresto para induzir os beneficiados a votar no partido que eles querem. Esse é o ponto final, secretário. Não há discordância com relação a isso. Infelizmente, as políticas sociais, alguns partidos, algumas pessoas, seja nos municípios ou nos estados, acabam centralizando e usando da forma indevida. Temos que pensar políticas de Estado que passem 2, 3, 4 governos, se mantenham na perspectiva e na busca de emancipar. Tratando dessa questão específica, o Estado está atento, não estamos aqui sendo coniventes, estamos atuando, e a qualificação desses agentes é fundamental. Me coloco à disposição, enquanto secretário, em tantas outras discussões necessárias e não menos importantes, que nesse momento em que em outubro, infelizmente, estaremos alcançando 12 milhões de desempregados, temos que ser extremamente inteligentes e ter sacadas aqui que viabilizem oportunizar, porque temos consciência que a cada carteira cada carteira de trabalho assinada é uma bolsa de família a menos. É isso que a gente tem buscado, essa orientação do governador. Eu estava me lembrando uma milonga que diz assim: já não basta sermos felizes, é preciso que os outros não sejam desgraçados. Eu acho que no Brasil todo o empresariado, todas as pessoas que têm a cabeça em cima do ombro, querem que a população pobre tenha ascensão ao nível de trabalho e de consumo, para que se tenha cidadãos e não personagens dependentes de caridade. Mas acho que o Brasil é uma história adiada. O Brasil é uma história que marca encontro consigo mesmo e não comparece. Nós temos 2 semanas agora de licença no Congresso, porque é tempo de forró no Nordeste, porque é São João, São Pedro e São não sei o quê. 2 semanas o Congresso parado, vê o preço, vê as pautas em espera. Ou seja, eu vejo o país, sigo vendo o país como um barco a remo, em que os remadores rumam para frente e outros rumam para trás, e o barco fica rodopiando dentro do rio. Olha que infinidade de e-mails, o WhatsApp chegando, não para aqui, tá vendo aqui, ó? Olha aí, não consigo nem ler aqui o que está entrando por cima aqui. Parabéns, secretário Palladini. Atente-se aos gestores municipais para evitar falcatruas no Bolsa Família. Será que o debatedor da Febravar tem tanta empolgação para falar do auxílio moradia do judiciário? Ter casa própria e receber um tipo de auxílio destes não é vergonhoso? Concordo plenamente com o senhor Streck. Sempre falamos de onde estamos e onde executamos nosso trabalho. Ótimo programa de hoje. Abraço, Sandra Alerte. Professor estadual, acho que ela deu uma... Bom, o projeto Brasil 500 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, que simplesmente foi extinto, que permitia aos alunos ingressarem em qualquer universidade sem vestibular. Como foi o meu caso, ingressei na UBRA, porém, depois de um tempo, pedi a exclusão total de meu currículo escolar e não se teve mais nenhum outro projeto melhor, pasmem os senhores. Disse Maria Renzo. Mas o FIES é muito importante. O FIES é um baita projeto. Se não tivesse o convênio das universidades comunitárias para garantir bolsa, e que depois o tinham quebrado. Salvou as universidades comunitárias o FIES. E se cortarem, o desastre. O modelo, na verdade, eu acho o seguinte, o modelo em Cuba, que tem tantas críticas, mas o governo não quer o dinheiro do universitário formado em medicina. Eu não quero teu dinheiro. Eu quero que tu preste teu serviço quanto médico 2 anos, 3 anos para a comunidade. Porque onde rola o dinheiro, onde tem perspectiva, margem para errar, para ter consegue no Brasil isso. Não, mas eu acho que tem que pensar. Exemplos merecem, os bons merecem ser copiados. Somos um país onde as coisas parecem funcionar ao contrário. Talvez sejamos o único povo que seja contra ele mesmo. Maldita seja a ignorância mal distribuída. Jorge Marini de Bento Gonçalves. Que dia, Febravar? 6 a 8 agora de julho. Inscrições? Semana. Inscrições é www.febravar.com.br. Olha aí, chovendo. Infelizmente não dá para ler tudo isso. Coisa boa, né? Pelo amor de Deus. É uma loucura. E todos todo mundo de Cachoeira do Sul. Todos eles contra o Lênin. Paulo, eu imagino. Vamos brincar. Paulo, dentro do tema que nós corremos todo dia, eu tenho medo que esse teto do Temer vá dar goteira na casa dos pobres. Obrigado, Luiz Cordel. Secretário. Obrigado, Paulo. Obrigado pela sua satisfação. presença. Tu não vou apertar a mão hoje. Obrigado, Denis Streck. Ronaldo Silicov, sucesso com a nossa Febravar lá. Estaremos lá contigo. Eu fui lá de... Parei, onde tu vai? Não terminou o programa ainda? Está apressado? Eu fui lá, me convidaram para a palestra e eu fui dar pau na segurança, dessas dificuldades burocráticas. Nunca mais. Eles querem que jogue para cima, né? Não dá para falar as realidades. A gente sempre procura esconder a sujeira por baixo do tapete. Obrigado, boa noite.
Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.